Cara, o Kuro é um personagem que tu vê a primeira vez e ele parece ser só um bobão capitão de um grupo rival, tá ligado? Aquele sorrisinho de psicopata dele, o cabelo bagunçado de galo, que é muito zica, né? Cara, provocador, né? Mas quanto tu mais observa ele, mais tu percebe que ele é muito mais do que um pateta provocador, sabe? Ele é um estrategista nato. Em Haikyuu, o Kuro não representa, sei lá, o jogador fodão que farma aura no saque, o que é bonitão, ou um formador de aura, bloqueador, sei lá, qualquer bosta assim. Ele não é nada disso, sabe? Não que ele não tenha um pouco dessas nuances aí, mas ele não se destaca por isso, sabe? Ele se destaca porque ele lê as pessoas, sabe? Antecipa o movimento, transforma o time inteiro em uma arma. Tudo isso sendo a porra de um central, né? Desde o começo, o Kuro se destaca por ser um provocador expert, né? E não é só de rage bait, né, mano? As provocações dele são cirúrgicas. Pô, tem o arco do treinamento de verão, pô, que eu adoro esse arco. Mas, por exemplo, ele vai atrás do Tsukishima, chama ele de cocô cagado, né? Porque ele tava jogando só por obrigação, coisa e tal. Ele cutuca a ferida todo dia até o Tsukishima reagir, né? E treinar com ele. Porque o Kuro entende que um jogador passivo não ajuda ninguém, sabe? Aí depois que ele percebe que ele passou do limite com o Tsuki, ele até vai pedir desculpa pro Daichi, sabe? Isso mostra uma camada importante, mano. Que mesmo por trás da provocação existe o respeito, sabe? Ele não provoca na maldade, ele provoca para tirar o melhor da pessoa, sabe? Outro traço marcante do Kuro, né? É a lealdade e a capacidade dele de conectar o time. O Kuro, mano, ele é um capitão que segura tudo, sabe? Ele motiva o Leve, que é um novato pateta, né? Com paciência e fazendo piadinha, né? Transformando as falhas deles em lições. E com o Kema, ele tem uma relação mais profunda, né? Que desde a infância ele arrasta o amigo otaquinho antissocial para jogar vôlei, né? Ele via potencial no Kema quando ninguém mais via e basicamente nunca desistiu dele, né, mano? Claro que o Kuro também tem um lado mais bobão e humano, né, mano? Que é o que eu gosto nele também, né, mano? Ele faz piada idiota com o Bokuto, age como se fosse o irmão mais velho, assim, né? Mas na hora do jogo ele vira outra pessoa, mano. O cara frio e calculista. Porque ele tá sempre palmeando, tá ligado? E ele também estuda os adversários excessivamente. Contra o Karasuno, ele já sabia exatamente onde explorar as fraquezas do bloqueio deles, por exemplo, né? E não é só força, né, mano? É a leitura de jogo dele muito foda. Ele usa o trash talk não pra humilhar, né? Mas pra criar um desequilíbrio. Quando ele provoca o Bokuto, por exemplo, ele sabe que ele pode deixar o Bokuto no estado de empolgação máxima, né? Ou sabe também quando deixar o Bokuto no modo depressivo dele. É manipulação de uma certa forma, né? Mas no bom sentido do esporte, usar a psicologia a favor do time. E a adaptação é outro ponto forte do Kuro, né, mano? Ele não é um cara duro, um central duro. Ele muda de posição também. Pô, tem cena dele atacando de pipe, por exemplo. E, porra, a recepção do cara é digna de Libra, velho. Ele é muito pica, eu diria que ele é um dos jogadores mais equilibrados de Haikyuu, sabe? E ele muda de estratégia, né? De tom conforme a necessidade. O Nekoma, na verdade, como um time inteiro, representa isso. Uma defesa muito, muito foda que desgasta o oponente até o oponente começar a cometer erros e aparecer as brechas pro Nekoma contra-atacar. O Kuro personifica essa filosofia, né? Ele não precisa ganhar na porrada, ele ganha cansando o outro, bagunçando a cabeça e fazendo os caras duvidar de si mesmo, né, mano? E como adulto isso não muda, né, mano? Ele continua nessa filosofia aí, como dá pra ver nesse trecho do mangá. Agora vamos entender por que o Kuro seria fascinante aos olhos de um estrategista antigo. Vamos falar de Sun Tzu, né, mano? Que viveu por volta do século 5 antes de Cristo, durante os períodos dos reinos combatentes da China antiga, né? Que ele foi um general foda aí, né, mano? Filósofo que serviu o reino de Wu, né? O seu livro aí, né? A Arte da Guerra, o livro fodão que fala sobre estratégia, psicologia, liderança e como vencer com o mínimo de custo possível, né? Eu li a Arte da Guerra, óbvio que não, né, mano? Mas enfim, diferente de outros generais que valorizavam apenas números e força bruta, o Mano Sun Tzu via a guerra como algo que devia ser evitado ou resolvido de forma inteligente, né? E dá pra dizer que na época isso era revolucionário, né, mano? Porque acho que hoje alguns líderes aí deveriam entender isso também, né?
Mas enfim, pra ele a verdadeira habilidade não era lutar 100 batalhas e vencer todas, né, mano? Mas derrotar o inimigo sem precisar lutar. Uma das frases famosas dele, né, mano? É que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem ter que lutar, né? E o Mano Sun acreditava que a vitória perfeita vem da estratégia, diplomacia, desestabilização mental e preparação, né? E que toda guerra se baseia no engano. E o general deve parecer fraco quando é forte, distante quando tá perto e usar o terreno, o momento e a mente do adversário ao seu favor, né? O famoso se fingir de leitão para poder mamar deitado, né, mano? Quem tá ligado, tá ligado. Outro princípio central dele é que quem conhece o inimigo e conhece a si mesmo não temerá o resultado de 100 batalhas, né, mano? Conhecimento profundo é a base de tudo. Sem isso, mesmo um exército grande, você pode perder, né? O Mano Sun valorizava a flexibilidade extrema, né? Ele comparava o exército dele, o exército ideal no caso, a água, que a água não tem forma constante, né? E que, como a água flui, se adapta ao terreno, coisa e tal, o estrategista deve mudar conforme as circunstâncias, né, mano? Pra que ele nunca seja previsível, né? E ele também falava sobre o Shi, né? Que era basicamente criar uma situação onde seu lado tem vantagem natural e o inimigo fica em desvantagem antes mesmo do confronto começar. E liderança também é crucial, né, mano? O general deve ser calmo, frio, confiável, humano, corajoso e severo quando necessário. Que um líder deve manter a moral do exército lá em cima, né? Unir as tropas e evitar combates desnecessários que possam custar caro, né? E pro Sun, a defesa é o melhor ataque, né? Que preparar para ser invencível primeiro e depois esperar a brecha do inimigo. Usar espião, né? Engano, provocação, terreno a seu favor, né? E ele via a guerra como algo político e psicológico, não só físico, tá ligado? Quando a gente coloca o Kuro ao lado desses princípios, as semelhanças aparecem, né? De um jeito muito foda. O Kuro, porra, obviamente seria um cara admirado pelo Sun Tzu, né? Primeiro, pela provocação psicológica, né? O Sun Tzu recomendava o engano e a desestabilização, né? Exatamente como o Kuro faz com o Trash Talk. E ele não faz aleatoriamente, né? Ele identifica a fraqueza emocional do adversário, cutuca, até o cara reagir, né? Contra o Tsukishima, porra, exemplo aí, né? Ele ataca o desinteresse do Tsukishima pelo vôlei, né? Sabendo que isso ia gerar reação e um possível crescimento, né? Isso é puro Sun Tzu, moleque. Usar a mente do inimigo contra ele mesmo, criar uma desordem e tal, né? A questão do conhecer o inimigo também casa perfeitamente com o Kuro, né? Que o Kuro estuda os times rivais e tal. E porque, tipo, antes deles enfrentar o Karasuno, ele já tinha analisado o Hinata, Kageyama e Tsukishima. Contra o Kamomedai é a mesma coisa, né? Que, se eu não me engano, eles ganham do Kamomedai no Nacional, né? O Nekoma já sabia as fraquezas do Bokuto, né? Ele sabia onde os bloqueios deles falhavam, né? Como explorar a inexperiência. Aquele lance de, porra, deixar aberto a diagonal pro Bokuto bater. Enfim, mano, o Sun Tzu faz igual, né? Ele exigia informações precisas sobre o terreno e as forças inimigas, né? O Kuro usa a observação constante para criar essa vantagem. O cara vai preparado para a quadra como se fosse para uma guerra, mano. A filosofia da vitória sem uma luta direta é uma conexão forte também, né? O Mano Sun diria que a melhor vitória é aquela que não gasta recurso desnecessário, né? E o Nekoma, sobre a influência do Kuro e do técnico Nekomata, joga exatamente assim, né? Eles não tentam só trocar ataque o tempo todo, né? Eles constroem uma defesa sólida, aquilo que eu já falei, mano, que eles vão recebendo e tal, eles normalmente saem atrás porque eles estão analisando o inimigo, né? Enfim, eles controlam o jogo na defesa até o adversário começar a cometer erros. E o Kuro é a peça chave disso tudo, né? Ele não precisa ser o maior pontuador, ele bloqueia no momento certo, ele antecipa, tal, ajuda o time a contra-atacar, vencer cansando o inimigo, né? Quebrando o ritmo dele, fazendo basicamente o inimigo se autodestruir, né, mano? Adaptabilidade, né, como acho que eu já até falei um pouco disso. Que, porra, o Kuro, mano, ele muda de estratégia o tempo todo, né? Se o ataque não funciona, ele reforça a defesa
Papapá, se o time não tá desanimado, ele usa o humor pra animar a rapaziada, mesmo quando o time perde, né? Se precisa ser sério, ele vira o capitão focado. E essa fluidez permite que o Nekoma enfrente times mais fortes, na força bruta mesmo, né? E tecnicamente também. Mesmo enfrentando esses times fortes, coloca eles em dificuldade, né? Tipo assim, os caras não tem um gênio assim, talvez o Yaku, né? O Kuro também, como eu tô explicando, mas eles não tem uns caras muito pica, tipo um Oikawa, um Kageyama, né, mano? Um Atsunomiya da vida, sabe? Não tem os ultra gênios. E, pô, com as estratégias do Kuro e do professor Nekomata, claro, eles conseguem jogar de igual para igual, mano. Os caras estão todo ano no Nacional sem ter estrelinhas, sabe? Na liderança, os paralelos são claros também, né? Eu acho que não precisa dizer muito. O Sun Tzu queria generais que unissem o exército e mantivessem a moral alta e que fossem confiáveis, né? O Kuro faz isso naturalmente, né? Ele motiva a rapaziada toda, deixa a moral do exército dele lá em cima. Tem um lado pessoal também do Kuro que enriquece mais essa comparação. Como capitão, o Kuro ele usa a experiência dele para guiar os mais novos, né? Exatamente como um general experiente faria. A gente vê isso com o Levi, com o Tsuki, com o Hinata também, eu acho que entra nessa. Claro, existem diferenças, né? O Kuro é mais pateta e brincalhão do que o general antigo seria, né? O Sun Tzu provavelmente não era um pateta porque ele estava focado numa guerra real. Mas o núcleo é o mesmo, né, mano? Se o Sun Tzu pudesse assistir uma partida do Nekoma, ele provavelmente veria o Kuro como um jovem general, né? E talvez ele seria um fã do Kuro que usou o Paper do Kuro. Acho que ele seria esse cara assim, mano. Mas enfim, mano, o Kuro é a prova de que os princípios antigos de estratégia meio que não envelheceram ainda, sabe? Ele é um estrategista nato, né? Que sem saber, ou sabendo, né? A gente não sabe. Ele aplica lições de um mestre de guerra que viveu há mais de 2000 anos atrás, né? E a verdade é uma só, mano. Se o Sun Tzu fosse vivo hoje, ele seria brotherzaço do Kuro, sabe?